está escrito assim: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus, e eu vi visões de Deus. Versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Ele me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E você diz amém. Amém. Amados e queridos irmãos, em 597 a 598, ou 598 a 597, Jerusalém vai ser sitiada pela segunda vez pelos babilônios, comandado pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jerusalém, neste período, vai sofrer a segunda leva de deportação de exilados para a Babilônia. Nessa segunda leva está incluído o rei Joaquim, mais 10.000 homens, entre eles estão também o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi contemporâneo também dos profetas Jeremias e também do profeta Daniel. Ezequiel nasceu por volta do ano 622 a.C. Quando Ezequiel nasce, já faziam 4 anos que o profeta Jeremias já estava profetizando em Jerusalém a respeito do juízo de Deus que viria sobre a nação. É bem verdade que, quando nós olhamos para a biografia de Ezequiel, nós vamos perceber que este homem, antes de ser um profeta, ele ministrava, ele exercia como sacerdote na casa, no templo do Senhor. No capítulo de número 1, versículo de número 1 está escrito, Ezequiel dizendo: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Ezequiel começa a escrever a respeito daquilo que ele está vendo e vivenciando durante o seu exílio, durante o seu cativeiro. Ezequiel vai nos informar que ele estava à beira do rio Quebar. Segundo o comentarista da King James,
Quebar era um grande canal do Eufrates que irrigava toda a parte oriental da Babilônia, que ficava próximo à cidade oeste de Nippur, no sul, melhor dizendo, da Babilônia. Nós vamos ver que este local era local também aonde os exilados se dirigiam para fazer oração, para sempre estarem ali se lamentando. Eram na beira dos rios da Babilônia, lugares que se tornaram lugares aonde os exilados levantavam os seus prantos, as suas lamentações. Se nós olharmos, por exemplo, no Salmo de número 137, é um salmo conhecido como o Cântico dos Exilados, e está escrito assim no Salmo de número 137: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembramo-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Como, porém, entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Percebam, irmãos, que no Salmo de número 137, o salmista está descrevendo a situação em que estes exilados, eles estavam vivendo ali naquela terra, naquela cidade, naquela região. Conforme o Salmo de número 37, os exilados longe da sua terra natal e amada lamentavam-se ao se lembrar de Sião, a terra amada de Deus. E ainda para piorar, eles vão dizer no Salmo de número 137 que o seu sofrimento, que a sua vergonha era ainda mais intensa quando os babilônios, ou seja, aqueles que haviam levado esse povo para o cativeiro, chegavam diante deles e com um tom de zombaria diziam: canta-nos um cântico de Sião, canta-nos um cântico de Sião. Quando eles diziam canta-nos um cântico de Sião, não é porque eles estavam interessados em ouvir a letra do cântico, não é porque eles estavam interessados em ouvir a melodia da canção. Quando os babilônios chegavam para os exilados dizendo: canta-nos agora um cântico de Sião, eles estavam zombando, eles estavam escarnecendo esse povo que estava cativo. Os exilados, eles se dirigiam à beira dos rios e canais para prantear, e em parte por causa da sombra das árvores que cresciam ali, e em parte porque esses lugares eram lugares apropriados para reflexões melancólicas. Ali eles penduravam as suas harpas nos salgueiros, galho das árvores, porque todo cântico de alegria havia desaparecido. Quando eles penduravam as suas harpas, era como se eles estivessem dizendo: não temos mais motivos para cantar, não temos mais motivo para nos alegrarmos. O que é pendurar as harpas no salgueiro? Pendurar as harpas no salgueiro, em outras palavras, era como se eles estivessem dizendo:
Quem cantava não canta mais, quem pregava não prega mais, quem ensinava não ensina mais, quem liderava não lidera mais. É neste cenário, é nesse contexto de cativeiro, é nesse contexto que Ezequiel está vivendo. Estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Irmãos, quando Ezequiel diz, estando eu no meio dos cativos, Ezequiel está dizendo que ele estava em meio ao cativeiro. E quando falamos a respeito de cativeiro, nós estamos falando de um lugar que quem está neste lugar não quer estar. Quem está no cativeiro não está lá porque gosta. Quem está em um cativeiro não está lá porque ama. Pega, por exemplo, um pássaro que vive na natureza. Quando você prende ele dentro de uma gaiola, ele não vai embora porque ele não quer. Ele não vai embora porque ele está preso, porque ele está trancado, aprisionado. Este é o ambiente, é o cenário em que este homem Ezequiel está vivendo agora. O cenário é contraditório. O cenário de Ezequiel é sem expectativa. O cenário de Ezequiel é sem perspectiva. O cenário de Ezequiel é um ambiente que limita ele. Porque quando falamos a respeito de cativeiro, nós estamos falando de um lugar que está limitando o aprisionado, o cativo, o exilado. Ali ele não tem a liberdade de sair. No cativeiro, quem está dentro não tem condição de olhar além. Ele só tem a condição de olhar aquilo que está ao redor, dentro do cativeiro. Então, em outras palavras, falando de cativeiro, nós estamos falando de um ambiente que limita a visão, que limita os pés, os passos. Todas as vezes que falamos a respeito de cativeiro, nós estamos falando de um ambiente que aonde alguém ali está, não está porque ama. Ele está limitado, ele está aprisionado. Percebam, irmãos, que o cativeiro limita o homem. O cativeiro limita os pés. O cativeiro limita a movimentação. O cativeiro limita a visão. O cativeiro limita a audição. Mas neste contexto de cativeiro, Deus vai entrar em cena. Neste contexto de cativeiro, Deus vai agir. Isso aqui já é uma palavra para alguém aqui nesta noite. Nesse cativeiro, Deus vai entrar em cena. Eu não sei qual é o contexto que você está vivendo. Eu não sei como foi que você adentrou por estas portas. Mas assim diz o Senhor nessa noite, nesse contexto de contradição, nesse ambiente contraditório, Deus vai entrar em ação. Por que, Gabriel, Deus vai entrar em ação? Porque o ambiente contraditório não limita a Deus. O ambiente que limita o homem não limita a Deus. Quando eu olho para o livro de Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 1 a seguir, eu entendo, irmãos, que Deus trabalha na contramão da lógica humana. Vou repetir: Deus trabalha na contramão da lógica humana. Eu não sei o que é que a lógica humana está dizendo a teu respeito, mas Deus trabalha na contramão.
Eu não sei o que é que a lógica humana está dizendo a respeito da tua casa, do teu casamento, da tua família, da tua chamada, do teu ministério, da tua vida espiritual, mas Deus trabalha na contramão da lógica humana. Isso aqui é só para quem crê. Deus não precisa da lógica humana para trabalhar. Deus não precisa da lógica humana para operar. Enquanto a lógica humana está dizendo não tem jeito, enquanto a lógica humana está dizendo acabou, enquanto a lógica humana, a razão humana está dizendo não tem mais como, acabou, está destruído, Deus desce nessa noite na Rochelle para dizer: eu não trabalho conforme a lógica do homem. Capítulo 1, versículo 1, acompanhe comigo por gentileza. Está escrito assim: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus, e eu vi visões de Deus. Irmãos, no cativeiro de Ezequiel, no exílio de Ezequiel, no ambiente onde eles estavam sem expectativa, no ambiente onde eles estavam sem visão, no ambiente onde eles estavam sem esperança, vai começar a acontecer algumas coisas. E haja vista que essas coisas que estão acontecendo sobre a vida de Ezequiel não são coisas naturais. Haja vista que aquilo que está acontecendo na vida de Ezequiel são coisas espirituais, são coisas sobrenaturais. A primeira coisa que vai acontecer sobre a vida de Ezequiel, ele vai nos dizer: e abriram-se os céus. A primeira coisa que acontece nesse culto, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria um tema: o culto na beira do rio Quebar. A primeira coisa que acontece no culto na beira do rio Quebar, Ezequiel vai nos dizer: e abriram-se os céus. Coisa boa é quando nós entramos em um culto aonde os céus estão abertos. Coisa boa é quando nós cantamos debaixo de céus abertos. Coisa boa é quando nós adoramos debaixo de céus abertos. Coisa boa é quando nós nos colocamos de joelhos e o céu se abre sobre a nossa vida. Glória a Deus. A primeira coisa que vai acontecer nesse culto é as portas do céu se abrindo sobre a vida de Ezequiel. Irmãos, percebam comigo por gentileza que o culto de Ezequiel é um culto diferente dos nossos cultos. O culto na beira do rio Quebar é um culto diferente de muitos cultos da atualidade. Por que, Gabriel? Porque nesse culto, a primeira coisa que vai se abrir não são as portas terrenas, não são as portas da terra, não são as portas materiais. Está escrito, acompanha comigo: e abriram-se os céus. O culto de Ezequiel não é um culto materialista. O culto de Ezequiel não é um culto terreno. O culto de Ezequiel não é um culto material, não. O culto de Ezequiel começa com as portas do céu se abrindo. Eu vou repetir: o que se abriram nesse culto não foi porta de terra, não foi porta material, foram as portas dos céus.
Sabe quando foi que as portas do céu se abriram? Foi no ambiente contraditório, foi no ambiente sem expectativa, foi no ambiente sem perspectiva, foi no ambiente sem esperança, foi no ambiente, aleluia, sem visão. É nesse ambiente, é nesse contexto que Deus começa a abrir as portas dos céus sobre a vida de Ezequiel. O culto desse homem chamado Ezequiel não é como os nossos cultos, aonde nós entramos simplesmente visando as coisas materiais. O culto de Ezequiel na beira do rio Quebar não é um culto que está focado nas coisas materiais. O culto na beira do rio Quebar não é um culto aonde está simplesmente a visão e o foco nas coisas perecíveis dessa terra. O culto de Ezequiel já começa com os céus se abrindo, aleluia, e os céus se abriram. O que se abriu não foi porta de emprego, o que se abriu não foi porta de faculdade, o que se abriu nesse culto não foi porta de relacionamentos, o que se abriu nesse culto foram as portas dos céus. Hoje nós estamos vivendo numa era aonde nós entramos em nossos cultos, aonde os irmãos saem de casa, entram dentro da igreja, eles só pedem coisas terrenas, só pedem coisas materiais, só pedem as coisas do mundo, aleluia. Mas a Bíblia vai nos dizer, aleluia, em 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 19, está escrito: se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Vou repetir, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, está escrito: se esperamos em Cristo, somente nesta vida somos os mais miseráveis. Olha a expressão e a comparação que Paulo está fazendo. Somos os mais miseráveis, não é de alguns, não é de certos, mas é de todos os homens. Paulo está dizendo assim: de todos os homens que estão perdidos, de todos os homens que estão na enganação, de todos os homens que estão na treva. Se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis. Mas eu vim nessa noite dizer que o nosso alvo é o céu, a nossa esperança é o céu. Aleluia, aleluia. Paulo, ainda escrevendo em Colossenses capítulo de número 3, ele vai dizer no versículo de número 1, dizendo, está escrito: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Sabe o que eu acho lindo nesse texto de aleluia, do capítulo de número 1 de Ezequiel? É que Deus começa abrindo as portas de cima. Deus não abre as portas de baixo. Deus poderia abrir as portas da terra. Deus poderia abrir numa perspectiva humana, em uma visão materialista. Deus poderia abrir porta de emprego, Deus poderia abrir porta de faculdade, Deus poderia abrir a porta da casa própria, Deus poderia abrir a porta de relacionamentos. Mas Deus começa abrindo as portas dos céus. Por quê? Porque porta da terra não abre porta do céu, mas porta do céu abre porta da terra. Eu vou repetir para ver se você entende. Porta da terra não abre porta do céu, mas porta
porta do céu, abre porta da terra. É por isso que em Mateus 6, capítulo 33, Jesus disse: buscai primeiro o quê? As coisas da terra não. Buscai primeiro o quê? Casamento não. Buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas não, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui estas coisas: comida, bebida, vestimenta. Enquanto você busca as coisas do céu, Deus provê a comida. Enquanto você busca o reino dos céus, Deus provê o sapato, o calçado. Eu vim pregar para quem ama o céu. A primeira coisa, capítulo 1, versículo 1. A primeira coisa que acontece nesse culto: abriram-se os céus. Segunda coisa que acontece nesse culto, versículo 1: e eu vi visões de Deus. E eu vi visões de Deus. A visão que Ezequiel está tendo nesse culto não é de homens. A visão que Ezequiel está tendo nesse culto não são de coisas materiais. A visão de Ezequiel está em Deus, nas coisas de Deus. E eu vi visões de Deus. O culto de Ezequiel não é um culto antropocêntrico. O culto de Ezequiel não é o culto aonde tem homens como centro. Não é um culto antropocêntrico. O que é isto? O antropocentrismo é uma filosofia humana, aonde o homem, o ser humano, é o centro do universo, e aonde essa filosofia tem adentrado nos nossos cultos, tem adentrado nas nossas igrejas, aonde tira Deus do centro e coloca o homem, aonde tira Deus do centro e coloca o pregador, aonde tira Deus do centro e coloca o cantor, aonde tira o Deus do centro e coloca o profeta. Mas nesse culto de Ezequiel, a sua visão é uma visão teocêntrica. Deus é o centro, Deus é quem é adorado, Deus quem é exaltado. Aleluia. O nosso culto não pode ser um culto antropocêntrico. O nosso culto tem que ter Deus como centro, a pessoa bendita de Jesus Cristo, que morreu na cruz. Aleluia. E eu vi visões de Deus. Primeira coisa, abriram-se os céus. Segunda coisa, eu vi visões de Deus. Terceira coisa que aconteceu nesse culto, capítulo 1, versículo 3, está escrito: veio expressamente a palavra do Senhor. Veio expressamente a palavra do Senhor. Culto bom é culto que tem céus abertos. Culto bom é culto onde Deus é o centro. Mas culto bom também é o culto onde tem a palavra de Deus. Quantos vieram para ouvir a palavra de Deus? Veio expressamente a palavra do Senhor. Percebam, irmãos, que Ezequiel está dizendo algo daquilo que ele está recebendo nesse culto.
O que é que Ezequiel está recebendo nesse culto? A palavra do Senhor. Perceba que Ezequiel, ele é categórico em descrever. Primeiro, a palavra é o elemento que veio a ele. E esse elemento veio de quem? Partiu de quem? Do Senhor. A palavra do Senhor que veio a quem? A Ezequiel. Quando Ezequiel diz, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, Ezequiel está dizendo que a palavra de Deus, ela não vem sem endereço. A palavra de Deus, ela não vem sem direção. A palavra de Deus, quando ela vem, ela já sai do destinatário e vem ao endereçado. Quem é o endereçado? Quem é? Ezequiel. Ezequiel é quem vai receber a palavra, porque a palavra de Deus não é indireta, a palavra de Deus é direta. A palavra de Deus não é como aquele sorteio que a gente pega as cartas, joga para o alto e pega quem quiser pegar. Não, a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela desce com o endereço. A palavra de Deus, ela vem com o endereço. A palavra de Deus nessa noite não é para quem não veio. A palavra de Deus nessa noite é para quem está na casa. A palavra de Deus é para quem adentrou por essas portas. A palavra de Deus é para quem assentou nesses bancos. A palavra de Deus é para quem está com seus ouvidos abertos. A palavra de Deus é para quem está com seus corações, aleluia, escancarados para receber a palavra de Deus. Veio o que, Ezequiel? A palavra. O que é que veio? Ezequiel está dando a resposta. Veio a palavra. Nesse culto que Ezequiel está, tem céus abertos, tem visões de Deus, tem a palavra de Deus. Aleluia. Ezequiel está dizendo que o que veio a ele não foi anjo, não foi arcanjo, não foi querubim, não foi serafim, não foi a quarta pessoa da... Não, o que veio nesse culto foi a palavra de Deus. Não adianta ter anjo passeando com bandeja na mão na casa se não tiver palavra. Não adianta ter querubim passando na casa se não tiver a palavra do Senhor. Aleluia. Veio a palavra. O que é que está vindo para Ezequiel? Não é profetada de homens, não é profetada de mulheres. O que está vindo para Ezequiel é a expressamente palavra. A palavra expressamente quer dizer genuinamente, verdadeiramente. Isto quer nos dizer que a palavra de Deus, ela veio na sua essência, ela veio do seu poder, ela veio na sua eficácia. Ela não precisou de aparatos. Como assim, Gabriel, aparatos? Porque hoje nós estamos vivendo numa geração que tem que ter pregação, mas tem que ter revelação de CPF. Nós estamos vivendo numa geração que hoje tem que ter pregação, mas tem que revelar também o RG, revelar a placa de carro, revelar o endereço de cão. Mas no culto de Ezequiel, a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. O que sustenta esta igreja aqui não é revelação, não é profetada, não é visão. O que alimenta e o que sustenta o povo de Deus ainda é a palavra. Quantos vieram para ouvir a palavra? Só os que amam a palavra, só os que têm fome da palavra, só os que ainda sentem o fogo queimando, como Jeremias disse, nos meus ossos pela palavra. Eu vou deixar você adorar pelo menos 20 segundos. Só quem ama a palavra de Deus.
Talvez eu demore um pouco mais nesse tópico aqui, porque quando nós falamos a respeito da palavra de Deus, nós estamos falando de algo importante, mas que na atualidade está sendo desvalorizado em muitos cultos. Pela misericórdia e bondade de Deus, passemos em alguns lugares que dão 2 horas para louvor e 10 minutos para a palavra. Passamos em lugares que aonde tem show, tem teatro, tem encenação e 15 minutos para a palavra. É por isso que muitos crentes estão entrando nos cultos e saindo mais fracos do que chegam, porque falta a leitura, a exposição e a pregação da palavra. Paulo, escrevendo a 2ª epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, Paulo vai aconselhar esse jovem Timóteo, pregador e pastor da igreja de Éfeso, dizendo: Timóteo, prega a palavra em tempo e em fora de tempo. Insista, prega a palavra em tempo e em fora de tempo. Paulo estava dizendo: quer seja o tempo oportuno ou não, prega a palavra. Altar, púlpito de igreja, não é para mim subir para ficar jogando indireta. Seja onde for, é abrir a Bíblia, ler o texto e aplicar o texto. Devolve o microfone. Altar não é para mim ficar falando das minhas agendas, é para pregar a palavra de Deus. Prega a palavra, Timóteo, em tempo e em fora do tempo, porque vai vir um tempo aí, Timóteo, que não suportarão mais ouvir a sã doutrina. E sã doutrina, que Paulo está dizendo, é a palavra, o ensinamento da palavra. Parece que Paulo já estava prevendo o que iria acontecer. Timóteo, vai haver um tempo que não suportarão mais ouvir a sã doutrina. Hoje, se você não souber revelar CPF, a sua agenda não tem. Hoje, se você não souber revelar um RG, você não tem agenda. Mas Paulo está dizendo: independente, Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Veio expressamente a palavra do Senhor. A palavra de Deus é a maior profecia. Irmãos, em muitos lugares que nós passamos, pela bondade e misericórdia, se não tiver uma revelação no culto, a palavra não serve de nada. Que negócio é esse? Que palhaçada é essa? Que a gente tem que, após ouvir a palavra, mas tem que ainda alguém profetizar alguma coisa aí. Ah não, a pregação não foi suficiente, tem que dar o microfone na mão de alguém que revela. Ah, tem que dar depois de uma palavra pregada, ainda precisa dar o microfone para alguém falar: assim diz o Senhor. Se Deus já está falando por intermédio da sua palavra, é o que? Quer mostrar que é profeta?
Porque a profecia ela tem que ter 3 pilares. A profecia ela vem para exortar, edificar e consolar. Se não exortou, se não consolou e se não edificou, é profecia, não é profetada. A palavra de Deus é suficiente. O pastor começou esse culto falando a respeito da palavra do Senhor. É ela que alimenta. Eu não vou revelar CPF, até porque eu não sei, mas eu vou pelo menos pregar a palavra para você sair daqui alimentado. Tá bom? Tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. É a palavra. Eu acho lindo que no culto de Ezequiel não termina com céus abertos e visões de Deus. O culto continua com a palavra. Porque céu aberto, o povo marchando, o povo pulando, é bom, eu gosto, nada contra. Não adianta falar que viu anjo, que viu arcanjo, se não teve pregação da palavra. Aleluia. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, um sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Capítulo 1, versículo 3, na parte final. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Nesse culto, não é a mão do homem que vai aparecer. Nesse culto, não é a mão do pregador que aparece. Nesse culto, não é a mão da cantora que aparece. Não é a mão do coral. É a mão de Deus. Oh, culto bom é culto que tem a mão de Deus. Oh, meus irmãos, se for só a mão do homem, fracassa. Aleluia. Se for só a mão do pastor, dos obreiros, vai ser fracasso. Mas se tiver a mão de Deus, se a gente entregar esse congresso na mão de Deus, se essa igreja continuar na mão de Deus, acompanhe comigo. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. A mão do Senhor estava sobre quem? Sobre quem? Se a mão do Senhor está sobre Ezequiel, significa que Ezequiel está embaixo e as mãos do Senhor estão em cima. Porque nesse culto Ezequiel não sai por cima, Ezequiel sai por baixo. Pregador que quer sair por cima, cantor que quer sair por cima, não adianta, é fracasso. Nesse culto de Ezequiel, Ezequiel não sai por cima, sai por baixo da mão do Senhor. O que está em cima é a mão, o que está em cima é a mão. E o que é a mão do Senhor? A mão do Senhor fala a respeito de poder absoluto, de autoridade. Porque a mão do homem cansa, mas a mão de Deus é incansável. A mão do homem falha, mas a mão de Deus é infalível. A mão do homem recua, mas a mão de Deus está estendida. Será que você está entendendo nessa noite? Enquanto a mão de Deus estiver sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, você está guardado, você está protegido. Aleluia. Então nessa noite continue debaixo da mão do Senhor e nunca queira estar por cima da mão do Senhor. Eu vou deixar você adorar agora. Abaragaçore calamaia, serede calabachuri calabas. Ei, alabaragaçuri calamaia, sui. Você está debaixo da mão do Senhor nesta noite. Ei, asemaia, sui. Capítulo 1, versículo 28. Capítulo 1, versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva.
Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Sabe quem foi o pregador naquele culto? Não foi o Gabriel. O pregador naquele culto foi o próprio Senhor. Aleluia. Coisa boa é quando o homem não fala, mas Deus fala. Culto bom é quando não tem a voz do homem, mas tem a voz de Deus. Culto bom é quando o homem não aparece, mas a voz de Deus se manifesta. Naquele culto, o pregador foi o próprio Senhor. Aleluia. E eu acho lindo, porque o Senhor, como pregador daquele culto, o Senhor, como mensageiro daquele culto, ele sabia o que Ezequiel precisava ouvir. Ele sabia o que Ezequiel necessitava ouvir. O Senhor é o pregador daquele culto, e ele vai dizer que o veículo do Senhor não era uma BMW, não era uma Mercedes-Benz, mas a glória era, aleluia, o trono da glória de Deus, era o trono da glória do Senhor, a qual o Senhor chegou naquele culto. O Senhor chegou sentado no seu trono naquele culto. E eu acho interessante é que a glória não ficou do lado de fora, a glória entrou pro lado de dentro. A glória de Deus está entrando nessa casa nesta noite. Oh, aleluia. A glória de Deus está entrando na Rochelle nesta noite. Não é porque o Gabriel está com o microfone na mão, mas é porque o próprio Deus é quem está falando nessa noite. Abra os teus ouvidos e ouça a voz do Senhor falando ao teu coração. Observe esse detalhe comigo. Versículo 28, observe comigo, estou concluindo. Versículo 28, Ezequiel diz assim, na parte final: vendo isso, o que? A glória. Vendo isso, a glória, caí com o rosto em terra. Observe esse detalhe. E ouvi a voz de quem falava. Porque não adianta ouvir o que é falado e não saber de quem é a voz, de quem está falando. Porque tem gente que fala que ouviu, mas não sabe quem falou. E a Bíblia vai nos dizer que até Satanás se transforma em anjo de luz. Sabe o que acontece? É que tem por aí muitos falsos profetas que estão sendo usados por Satanás. E quem não tem discernimento, quem não tem sensibilidade, não está conseguindo entender quem está falando. Mas quem tem comunhão, quem tem intimidade, porque culto bom não adianta você entrar e ouvir somente a mensagem, não saber quem está transmitindo a mensagem. Aleluia, vou repetir, não adianta você chegar no culto, ter movimento, ter roda-roda, ter pirueta, plantar bananeira, e você não saber de quem está partindo a mensagem. Mas Ezequiel é diferente. Ele viu céus abertos, ele viu visões de Deus, ouviu a palavra. Quando viu a glória, caiu com seu rosto em terra, mas em nenhum momento ele perdeu seu sentido. Ele sabia quem estava
estava falando com ele. Que Deus nessa noite traga a nós, aleluia, o espírito de discernimento, para que nós não venhamos tomar por profecias, aleluia, que são profetizadas por espíritos malignos. O Senhor que nessa noite nos dê o dom de discernimento de espíritos, o dom de discernimento de espíritos. É isso mesmo, não é de espírito, é de espíritos, porque na igreja pode haver o homem falando, Deus falando e o diabo também falando, mas quem tem o discernimento de espíritos sabe quando é o homem, sabe quando é Deus e sabe quando é o diabo. Ezequiel está diante da glória, está com o rosto em terra, mas ele sabe que é o Pai falando, ele sabe que é Deus falando. Aleluia, a unção, glória de Deus não rouba o teu sentido. Quem pode adorar? Eu finalizo capítulo 2. Ele me disse: filho do homem, capítulo 2 versículo 1 está escrito: ele me disse, filho do homem. Perceba que Deus não chama Ezequiel de Ezequiel, Deus chama Ezequiel de filho do homem. O que é isto, Gabriel? É um lembrete para Ezequiel. Ezequiel, eu estou te chamando, mas não se esqueça que você é filho do homem. O que é filho do homem? Criatura frágil, matéria fraca. Deus está dizendo: eu vou te levantar, mas você é fraco. Eu vou te usar, mas você é feito da matéria mais frágil. Ah, meu Deus do céu, Deus precisa nesta noite alertar alguém, aleluia, lembrar alguém que não é porque prega muito, que não é porque canta muito, que não é porque tem muita agenda. Tem muita gente, irmãos, que se esqueceram que é filho do homem. Está achando que porque prega muito, canta muito, profetiza muito, é um semideus, é a quarta pessoa da trindade. Não, aleluia, Deus está descendo na Rochelle para dizer: pode pregar muito, mas é filho do homem. Pode ter agenda cheia, mas é filho do homem. Pode cantar muito, a glória é descer, aleluia, mas é filho do homem, é filha do homem, é matéria frágil, é limitado, é pecador, mas o Deus que te chama é santo. Você é fraco, mas o Deus que te chama é forte. Você é mortal, mas o Deus que te chama é eterno. Quantos acreditam nessa palavra? Filho do homem, filho do homem, põe-te em pé. Filho do homem, põe-te em pé. Ezequiel vai dizer no versículo 2: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Perceba que aqui já é diferente. No capítulo 28, no capítulo 1, versículo 28, Ezequiel diz: e ouvi quem falava. No capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: e ouvi o que me falava. Porque não adianta entrar no culto, pular, sair suado, sair amarrotado e não saber o que foi falado. Mas aí Ezequiel vai dizer assim: então entrou em mim o Espírito do Senhor. Irmãos, o que eu acho interessante é que Deus, ele sabia que Ezequiel não ia se colocar de pé. Quando Deus fala para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé, ele já sabia que Ezequiel não ia se colocar de pé. Mas Gabriel, o texto diz que Ezequiel se foi de pé. Não, o texto diz que o Espírito entrou e o colocou de pé. Eu penso comigo, não está escrito
que quando Deus fala, Ezequiel, põe-te em pé, eu penso que Ezequiel até tenta ficar de pé, mas a glória de Deus é tão grande, o esplendor é tão grande, que Ezequiel cai novamente. Aí é nesse momento que entra o Espírito de Deus. Deus está dando uma lição para Ezequiel, porque se Deus na sua onisciência, Ele fala para Ezequiel, fica de pé, Ele já sabe que Ezequiel não ia ficar de pé, mas quem não sabia era Ezequiel, porque Deus está dando uma lição para Ezequiel. Qual? Ninguém, repito, ninguém tem capacidade de corresponder à chamada se o Espírito Santo não o capacitar. Jesus disse: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder, da virtude do Espírito Santo. Primeiro tem que ser capacitado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem entra em Ezequiel e levanta Ezequiel. Nós não podemos nos esquecer que o que sustenta o ministério, que o que sustenta a chamada, não é redes sociais, não é mídia, não é fama, é o Espírito Santo. Aleluia. É o Espírito Santo que te levanta. Mas sabe o que eu acho mais lindo para concluir minha fala? É que Ezequiel está no ambiente limitado. O ambiente limita Ezequiel de sair. O ambiente limita Ezequiel de ver. O ambiente limita Ezequiel de se movimentar, mas o ambiente não limita o Espírito de entrar. Eu vou repetir: Ezequiel está limitado para sair, mas o Espírito nunca vai estar limitado para entrar. Então nessa noite recebe essa palavra. Seja qual for o teu cativeiro, seja qual for o teu contexto, aleluia, o Espírito entra nesta noite. O Espírito entra nesta noite, aleluia. O que eu acho lindo é que o culto de Ezequiel começa debaixo de céus abertos, mas termina debaixo do Espírito Santo levantando. Culto bom é culto que o crente chega caído, mas sai levantado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir: culto bom é culto que tem céu aberto, é culto que tem visão de Deus, é culto aonde tem palavra de Deus, é culto aonde o Espírito Santo entra. Culto bom é onde o irmão chega caído, mas o Espírito levanta. Isso aqui é uma palavra da parte de Deus para a vida de muitos. Sai levantado nessa noite, sai daqui levantado, sai daqui levantada. Recebe. Você chegou caído, mas o Espírito te levanta. Você chegou abatido, mas o Espírito te levanta. Você chegou pensando em parar, mas o Espírito Santo te levanta. Eu não sei aonde foi que você tropeçou, mas o Espírito Santo entra em você nessa noite e te conduz de pé. Só quem recebe, levante as mãos agora e por 20 segundos abre bem a tua boca e enche essa casa de glória. Recebe aí. Recebe. Não tem chave de casa, mas tem o Espírito te levantando. Não tem chave de carro, mas tem o Espírito te levantando. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, ei, meu jovem, minha jovem, é o Espírito que está entrando em você nessa noite. Recebe. Quantos podem adorar a Deus?
Chegou caído, mas o Espírito tem poder para te levantar. Ezequiel não pode sair, mas o Espírito pode entrar. Ezequiel não pode sair, mas neste cenário o Espírito Santo entra, te visita, te renova, te consola, te conforta. Recebe agora o Espírito Santo de Deus aí. Recebe, 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 recebe. Pega essa graça de Deus aí. Pega esse renovo da parte de Deus aí. É culto debaixo de céu aberto. É culto debaixo de visão de Deus. É culto debaixo da palavra. Mas é culto de renovo. É culto de exortação, de consolação, de restauração. Quantos podem adorar nessa noite? Abre bem a tua boca e eu te encherei. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Eu vou deixar você adorar. Erebaraia, serelabaraia, chorecalaia. Ei, a casa de Deus não é que nem boteco de esquina, que quando tem alguém caído, o dono do bar chuta pra fora. Na casa de Deus, quem chega caído, ele levanta, ele levanta, ele levanta, ele levanta. Sai daqui levantada, sai daqui levantado, sai daqui levantado, sai daqui levantado nessa noite. Toma posse, meu filho, toma posse, minha filha. Lá no mundo, quando você bebia até ficar chapado, alguém te chutava na calçada. Quando você bebia lá naquele mundão, que você caía na esquina e na beira da calçada, alguém passava por cima e dava risada. Mas aqui, se você chegar caído, o Espírito te levanta, te levanta, te levanta, te levanta, te levanta. Ei, a ei, calamaçui, defaia, sombra. Ei, José Baragaçuri, cala. Ei, a Celemaraia, fé. Ei, tem céu aberto aqui nessa noite. Vai ter visões de crentes aqui nessa noite sendo restaurada. Deus vai restaurar a tua visão. Deus vai dar perspectiva para quem não tinha. Deus vai dar visão para quem não tinha. Deus vai dar esperança para quem não tinha. Deus vai levantar quem estava caído. Saia daqui de posse dessa palavra. Sai daqui de posse dessa palavra. Eu prego debaixo da autoridade de Deus nessa noite para dizer: Deus está restaurando a tua visão. Deus está restaurando os teus ouvidos. Deus está restaurando os teus sentidos. Deus está restaurando o teu ministério, a tua chamada. Não vai parar, 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 não vai parar. Aí esse vai comácia. O Espírito manda dizer nessa noite que está trabalhando em alguns corações aqui, ó. Aqui do lado das irmãs, o Espírito Santo manda dizer que está trabalhando no coração. Aqui do lado dos irmãos, o Espírito Santo manda dizer que já está trabalhando. Há um mover do Espírito Santo de Deus. Há um mover do Espírito Santo de Deus. Há um mover do Espírito Santo de Deus. Talvez você não está entendendo, mas o Espírito Santo está renovando, está fortalecendo, está restaurando. Recebe nessa noite, meu irmão. Recebe nessa noite, minha irmã. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar. 1 minuto, 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 1 minuto. Quem pode adorar? Namando e quebácia. Ele está trabalhando aqui. Ele está trabalhando aqui. Ele está trabalhando aqui. Ele está trabalhando aqui. Ele está trabalhando aqui.
Ele está trabalhando lá atrás. A irmã que cantou um hino aqui no começo, vem cá louvar ao Senhor. Vem louvar que o Espírito Santo está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando. Ele baracachuri calamassuia, emando e quiminaracéu. Não precisa de revelação de CPF, não precisa de revelação de RG, não precisa de revelação de endereço de casa. A palavra é suficiente, a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é poderosa, é poderosa, é poderosa. É a palavra que te levanta hoje, minha irmã. É a palavra que renova a igreja hoje. Recebe em nome de Jesus Cristo. Galácia. Ai, céu, ai, cafaia. Rede a sua paz. Ai, você mãe. Eu ingomassi. Alabarashoria. Eu ingomassi. Rei do Parácia, mãe. Minha sua. Continua adorando, continua adorando, continua adorando, continua adorando. Ai, segue, ai, sua. Continua adorando, continua adorando. Que o Espírito Santo está trabalhando aqui, ó. Remando e que massa, dai que forga. Remando e que minácia. Ele está trabalhando aqui, ele está trabalhando, ele está trabalhando. Veio sobre mim a mão do meu Senhor, e Ele me pôs num vale de ossos secos. Ele me fez passar, Ele me fez andar, e eu ouvi a sua voz dizendo: filho meu, porventura esses ossos podem vida ter? E eu disse: ó Senhor, só tu podes saber. E ele me disse assim: profetiza aí, vai ter vida aí. Hoje Deus muda a tua história, vai ter vida aí. Deus te tira desse vale, vai ter vida aí. E tudo que estava morto vai ressuscitar. Vai ter vida aí, vai ter vida aí. Deus renova os seus sonhos, vai ter vida aí. Hoje Deus está te curando, cita Ele aqui. Vai ter vida aí. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Oh, veio sobre mim a mão do meu Senhor, e Ele me pôs no vale de ossos secos. Ele me fez passar, Ele me fez andar, e eu ouvi a sua voz dizendo: filho meu, porventura esses ossos podem vida ter? E eu disse: ó Senhor, só tu podes saber. Ele me disse assim: profetiza aí, vai ter vida aí. Hoje Deus muda a história, vai ter vida aí. Deus te tira desse vale, vai ter vida aí. E tudo que estava morto vai ressuscitar. Vai ter vida aí, vai ter vida aí. Deus renova os teus sonhos, vai ter vida aí. Hoje Deus está te curando, cita Ele aqui. Vai ter vida aí. E eu então profetizei como Deus me ordenou, e o ruído aconteceu, e todo osso se juntou. Se você profetizar, nova vida chegará. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Oh, aleluia. Vai ter vida aí. Hoje Deus muda a história, vai ter vida aí.
Tem alguém em nosso meio que ainda não é crente? Alguém que não é crente ou que está afastado dos caminhos de Jesus? Tem alguém? Está afastada? Não é crente? Com essa cara de missionária? Glória a Deus. Essa noite você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma? Hoje não? Amém, que Deus continue te abençoando, continua vindo, tá bom? Glória a Deus. Tem mais alguém? Não tem ninguém? Então que Deus continue abençoando a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para ele, porque ele